Vamos lá, meu amor. Ok. É, deixa aí. Ney, cadê a Ney? Não. Peraí, eu tô procurando outra coisa. Tem um papelzinho. Ney, você tem um papel daqui, fazer abertura? Ah, não. Não, eu faço, mas cadê? Eu preciso dele. Tá. Bom, eu vou ler isso aqui. É. O que mais? Aí você vai. Bom, agora primeiro é o hino, né? Depois do hino. Não, eu sei, mas. Procede a leitura do edital e depois da ata. Tá. Da sessão Eu passada. quero meu papel. Então deve estar. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, presente. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. Zé Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Presente. Olímpio Jorge Nabem. Oswaldo Cael Filho. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo número regimental, solicito a todos os senhores vereadores que permaneçam em pé para nós ouvirmos o hino nacional.
sábado que ostentas estrelado, e digam verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas erros da justiça clava forte, verás que o vento teu não foge a lua, e dele verde agora cobra a morte, terra adorada, entre outras mil esculpas e roupa de amada, os filhos desse sol resplandente, até lá da Brasil. Sobre a proteção do Senhor Jesus Cristo, agradeço a presença de todos, damos início ao nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do edital número 490. Edital número 490, sessão extraordinária. Luiz Carlos Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, faz saber que, de conformidade com o item 1º, parágrafo 2º, do artigo 119 da Lei Orgânica do Município e artigo 119 do Regimento Interno, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 19 de maio de 2005, quinta-feira, às 20 horas, com finalidade exclusiva de discutir e votar representação formulada pelo vereador André Luiz Rezec a essa presidência, relativa aos atos praticados pelo Poder Executivo quando do encaminhamento do projeto 1/2005 ao Legislativo. Registre-se e cumpre-se, afixando no local público de costume e distribuindo cópia aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da Câmara Municipal de Barretos, aos 25 de abril de 2005. Eu, André Rezec, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Luiz Carlos Anastácio, presidente, registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Barretos em data supra. André Luiz Rezec, primeiro secretário. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Barretos, realizada no dia 16 de maio de 2005. Aos 16 dias do mês de 2005, às 20 horas, no segundo pavimento do prédio 730 da Rua 16, reuniram os senhores vereadores para a realização da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Barretos, sob a presidência do vereador José Francisco Abrão Miseara. O primeiro secretário procede à chamada, constatando a presença dos seguintes vereadores: André Luiz Rezec, Dorival de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes César, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miseara, Oswaldo Cael Filho, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Estando ausentes vereadores Luiz Carlos Anastácio e Olímpio Jorge Nabem. Passa-se diretamente à ordem do dia. Projeto de Lei 35/2005, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a transferir a título de contribuição à Fundação Lugar de Viver Feliz de Barretos a importância de R$ 8.000 e da outras providências. Com parecer favorável das comissões permanentes, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Vitor Ivo Geracino dos Santos Borges requer apreciação, redação final, o que foi acolhido pelo plenário. Colocado em votação, a aludida redação foi aprovado por unanimidade. Processo número 783 de 2005, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que encaminha demonstrativo referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino relativo ao primeiro trimestre de 2005. Com vista ao vereador André Luiz Rezec, que exarou seu parecer verbal pela tramitação da matéria. Foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão e votação o englobamento do remanescente da matéria, sendo todos aprovados por unanimidade. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, a presidência agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente assinada. Não, só vou dar uma cópia para vocês. Eu coloco em votação, está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Senhores vereadores, nós vamos colocar em discussão
O assunto que apresenta a Previdência da Câmara, representação visando obter informações junto ao prefeito municipal com relação ao projeto de lei 01/2005. A fim de informações, nós solicitamos a todos a secretaria que encaminhasse um ofício com uma resposta complementar que o senhor prefeito encaminhou à tarde de hoje, e eu coloco em discussão, lembrando os senhores vereadores, conforme o regimento interno desta casa, 20 minutos sendo prorrogado por mais 10, caso o vereador, o orador, solicita mais tempo. Está em discussão. Com a palavra, o autor André Rezec. Você viu lá? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores da galeria, imprensa. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de passar às suas mãos um memorial que eu fiz sobre o assunto e gostaria que fosse juntado ao processo. Solicita a diretora parlamentar que receba o memorial. Eu solicito aos senhores vereadores, só um minutinho, vereador, por favor. Eu coloco em votação a autorização do pedido do vereador que junte o memorial junto ao processo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam, aprovado por unanimidade. Solicito também que ligasse o Data Show. Bom, senhoras... Kiko, você assume aqui um pouquinho? Senhores, eu vou fazer um pequeno retrospecto. Eu passei uma cópia do memorial para cada um dos senhores vereadores. Nossa, devidamente errada a sessão. Bom, na primeira sessão extraordinária, no dia 25 de janeiro de 2005, foi encaminhado a essa casa o projeto de lei 01/2005. Quais eram os objetivos do projeto? A criação de 256 cargos efetivos, 6 cargos em comissão, cargo de diretor de escola para escolas com mais de 8 classes, o cargo de vice-diretor para escolas a partir de 18 classes ou que funcionavam em 3 turnos. Como foi feito o projeto? Qual a análise do projeto? O projeto chegou a essa casa no dia 24 de janeiro. O parecer da Comissão de Justiça e Redação foi emitido no mesmo dia 24 de janeiro. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas foi emitido no dia 25 de janeiro. A Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social emitiu também no dia 25 de janeiro e eu, como membro, emiti um parecer em separado no dia 25 de janeiro. No mesmo dia 25 de janeiro, houve uma sessão extraordinária da Câmara, na qual o projeto foi aprovado contra o meu voto. Meu parecer em separado, tem aqui a cópia da primeira página, justificava que eu estaria votando contra o projeto, uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que as despesas e as receitas sejam compatíveis. Então, separei os cargos, como se pode ver, de professor 1, professor 2 e diretor de escola, que totalizam R$ 1.906.701,56 no primeiro ano, porque são despesas a serem cobertas com o Fundef. E os cargos efetivos e os cargos em comissões, separadamente, que segundo certidão emitida pelo senhor prefeito municipal, viriam da previsão de aumento da arrecadação de IPTU, que ele estimou em R$ 1.387.640. Então, se nós voltarmos, nós vamos ver que a despesa gerada pelo projeto era R$ 1.561.558,83 e a previsão de arrecadação emitida pela própria prefeitura, pelo senhor prefeito municipal, era R$ 1.387.640. Ou seja, no primeiro ano do projeto, ele geraria um déficit orçamentário de R$ 173.918,83. Essa é a certidão novamente emitida
pelo senhor secretário de Finanças com a previsão, e a declaração do senhor prefeito municipal na condição de ordenador de despesa, que o projeto estaria de acordo com o artigo 16 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmando que bateria as receitas. Após a leitura do parecer, o vereador Oswaldo Cael requer a suspensão dos trabalhos. O senhor chefe de gabinete da prefeitura afirma que o déficit era coberto pela substituição das professoras contratadas pela CLT. Eu contestei dizendo que as professoras seriam pagas pelo Fundef e que o déficit estaria nos outros cargos. O vereador Kiko Miziara afirmou que a preocupação era plenamente cabível e pediu novamente a suspensão dos trabalhos. Foi quando esteve presente o senhor secretário de Finanças, o chefe de gabinete, o senhor secretário de Educação. E, retomando os trabalhos, o vereador Oswaldo Cael apresentou a mensagem complementar, que é essa mensagem complementar emitida pelo senhor Robson Moreira Couto, secretário municipal de Finanças, que ele esclarece que, com relação ao impacto gerado pelos cargos de pajem, tem a esclarecer que, deduzido o custo por ano, valor total de R$ 235.200, relativo ao previsto pagamento de estagiárias, já orçado, que serão substituídas pelas pajes, sendo este o racional: 70 estagiárias vezes 280, ele até se equivocou, esqueceu de colocar o vezes 12, que seriam 12 meses, que daria 235.200. Seriam 70 estagiárias recebendo R$ 280 por mês nos 12 meses do ano. E, deduzindo esse valor do impacto, ele seria convertido num superávit de R$ 61.228,17. Após a leitura do parecer, imediatamente eu contestei os dados da mensagem complementar, dizendo que os números apresentados pelo senhor secretário municipal de Finanças eram falsos. O projeto foi aprovado. Tentei conseguir, na primeira sessão ordinária, entrei com um pedido, com um requerimento solicitando os dados. O requerimento foi negado pelo plenário, com um voto favorável apenas meu e do vereador Paulo Correia. Entrei com um pedido de certidão na condição de pessoa física junto à prefeitura no dia 3 de março, solicitando uma certidão que até a presente data também não foi respondida, embora seja um direito constitucional. E a única alternativa que sobrou foi a representação nos termos do artigo 19, porque eu tinha recebido a denúncia e coisa. Veio a primeira resposta no dia 15 de abril. O prefeito encaminha um ofício do secretário de Finanças, contendo uma relação de todos os estagiários da prefeitura por secretaria, sem constar quais eram as funções e sem constar a remuneração de cada um. No mesmo ofício, ele afirma que existiam 172 estagiários na Secretaria de Educação. Só para fazer um pequeno adendo, quando eu fui contar, não existiam 172, existiam 156 candidatos, existiam nomes repetidos e acabaram contando os nomes repetidos. Então, o número que também veio, não coloquei. No dia 20 de abril, fiz uma nova representação ao senhor presidente. Por quê? Não constava a identificação de quem eram as pagens, não constavam as remunerações, e ficavam realmente impossível checar se a certidão era ou não era real. E esse era o objetivo da representação. Contando os números de estágio, constatou que era de 156 e não 172, conforme eu havia dito. Foi feita a segunda representação, no dia 9 de maio, o prefeito encaminha ofício do secretário de Finanças, que encaminha um documento assinado pela senhora Mara Lúcia Basso Fabrício, supervisora de ensino, com a relação de 79 pajem/educador, separados por CEMEI. Novamente não foi informado o valor da remuneração e nem quem seria as 70 estagiárias pagens. Porque o termo educador, o monitor da criança e adolescente foi criado, é um educador. O professor é um educador.
o professor de CEMUP, monitor de CEMUP, é um educador. O termo educador é um termo genérico. E quando, na verdade, a certidão falava sobre páginas. E a certidão que foi solicitada era para ser de páginas. Além de, quando chegou a segunda resposta, tinha a relação por semestre e tinha uma relação de todos os estagiários. A relação que veio da Secretaria da Educação, constava nas páginas 23 a 26, tinha 79 estagiários. E a relação da página 10 a 14, 152 estagiários. Ocorre que tinha diversas divergências. Em alguns lugares, uma estagiária estava trabalhando em uma CMEI, em outra relação ela estava trabalhando em outra CMEI, em uma durante um período, em outra. Existiam inúmeras divergências entre uma e outra. Eu tinha parado a pequena apresentação até aqui, porque não tinha mais nenhuma resposta, e eu estava fazendo, a partir daqui, as incoerências que tinha nas duas. Só que hoje, por volta das 5 horas da tarde, o senhor prefeito encaminhou o ofício 383/2005, 19 de maio, que foi juntado hoje por volta das 5 horas da tarde, com uma relação, finalmente com a relação dos estagiários, contendo a data de quando foram contratados e demitidos, onde trabalhavam e o valor da remuneração final. Os senhores receberão agora essa certidão, e daí nós podemos voltar para a mensagem complementar para fazer. E os senhores que pegar a certidão na página 37, quando começa, podem reparar o primeiro nome, que seria Joelma Araújo. Ela trabalhou 9/2/2004 a 30/12. Se for reparar, o cálculo é 70 vezes 280 vezes 12. Se ela entrou no mês de fevereiro, a Joelma Araújo não podia ser multiplicado por 12, porque só constam 11 meses. A segunda é a Simone Napp, que entrou em 2003, portanto, realmente estavam os 12 meses do ano de 2004. A Carolina Regina também estavam os 12 meses. O número 4 já é a Kelly. Ela entrou no dia 19 de outubro, permanecendo até o dia 30 de dezembro, ou seja, menos de 3 meses. Então, quando se multiplica por 12, no caso aqui, está completamente furado. Número 5, Jaqueline Machado Gandolfo, foi do dia 28/4. Então, são 4 meses a menos. A hora que você multiplica por 12, o resultado não dá. Não é coerente. A Kelly Cristina, embora tenha entrado em 2003, ou seja, começou a contar de janeiro, ela foi demitida no dia 9/9, ou seja, são 9 meses, e não 12 meses, como foi colocado. Mas tem mais alguns problemas. Se nós formos no item 10, a estagiária Elisa Carvalho de Oliveira, ela não tinha um nível de escolaridade superior. O nível de escolaridade era nível técnico. Então, o salário não era de 280, era de R$180. Então, nós podemos ver. Se chegarmos ao final, vamos chegar aqui, em vez de 70 estagiários que recebiam 280, nós temos nessa relação encaminhada apenas 28, e não 70. E desses nós temos 6 que são nível técnico. Portanto, o salário não é 280. Então, por qualquer prisma que você possa olhar, seja pelo número de estagiários, seja pelo valor da remuneração, ou seja pelo número de meses, a certidão não tem coerência com a verdade. Trata-se, infelizmente, de, como eu disse no momento, um documento que não condiz com a realidade. Eu entreguei no memorial um breve retrospecto, porque isso preocupa, porque até eu disse na primeira sessão que a educação é uma coisa muito importante e que eu queria votar, e isso trata dos cargos na educação. Disse, consta em ata, inclusive, na ata da reunião, e tem a gravação, a filmagem, os demais meios, que seria extremamente temerário aprovar, uma vez que não tinha credibilidade a certidão. Na hora me corrigiram, falaram que eu não tenho, e infelizmente, o documento encaminhado hoje pelo senhor prefeito municipal demonstra
documentalmente que os dados contidos na certidão, nessa mensagem complementar que foi aceita como base para aprovação do projeto de lei 1/2005, realmente são falsos. E quais são as consequências que pode ter? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, determina em seu artigo 16 e 17 que a criação de cargos, entre outras ações governamentais, seja acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro, que no ano que entra em vigor, bem como nos 2 anos subsequentes. E ela impõe duas sanções quando isso não é atendido. O artigo 15 diz que a despesa será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. E o artigo 21 é claro ao dizer que o ato torna-se nulo de pleno direito. Então, se nós formos vermos, e ainda concomitantemente, pelo fato de ter entregado um documento falso para a Câmara, na condição de secretário municipal, o senhor Robson Moreira Couto, no meu entendimento, e eu já disse isso em outras vezes, mas infelizmente agora acabou se concretizando, ele acaba se inserindo no delito previsto no artigo 299 do Código Penal, que é o delito de falsidade ideológica, que está assim capitulado no Código Penal: omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria estar escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Fora as implicações que existem na esfera criminal, na esfera administrativa, o que eu acho que mais entra em jogo hoje é o fato de um secretário municipal estar enviando à Câmara um documento que não condiz com a realidade. Principalmente o secretário de Finanças. Porque não existe uma secretaria que seja mais importante dentro da Câmara, dentro da Prefeitura Municipal. A Secretaria da Saúde é de fundamental importância, a Secretaria de Educação é de fundamental importância, mas sem sombra de dúvidas, a Secretaria de Finanças é a que dá suporte para a existência de todas. Como a Secretaria de Administração dá suporte também na execução de todas. Todas as secretarias dependem de algumas secretarias como Finanças, Administração, de Negócios Jurídicos. E a partir do momento que um secretário municipal encaminha para a Câmara, principalmente o secretário municipal de Finanças, uma declaração que não condiz com a realidade, que tem números que não condizem com a realidade, números falsos, o Poder Legislativo ou passa a tomar realmente uma deliberação no sentido de coibir, no sentido de ter uma medida para que possa não acontecer nunca mais esse fato, ou simplesmente seria a dependência do Poder Legislativo até a desmoralização do Poder Legislativo. Porque no dia da primeira sessão, em janeiro, todos suspenderam a sessão por 2 vezes, a fim de ter algum documento que regularizasse o projeto. E hoje, depois de 4 meses, nós podemos ter documentalmente constatado que a mensagem complementar mandada pelo senhor Robson Moreira Couto, secretário municipal de Finanças, sem sombra de dúvidas, pelos próprios documentos encaminhados pelo prefeito, ela não corresponde à verdade, ela não condiz com a verdade. Então, o Poder Legislativo precisa tomar uma coisa, precisa tomar alguma providência. Eu exarei um memorial para todos os vereadores que foram, que foi distribuído para todos, e eu sugiro que seja encaminhada a cópia desse processo, junto com a cópia do projeto de lei 1/2005, para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, para que os órgãos técnicos cuidem realmente se há efetivamente algum delito previsto no Código Penal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Improbidade Administrativa, no Decreto-Lei 67 de 69, porque como eu já disse aqui nessa tribuna, eu acho que não cabe ao Poder Legislativo virar Poder Judiciário. Então, vamos encaminhar para as autoridades competentes que com isenção e sem política vão estar julgando
todo apurando, de fato, embora, no meu entendimento particular, a declaração do prefeito condena os 3 dados apresentados, ou seja, número de estagiários não condiz com a realidade, salário não condiz com a realidade e o número de meses não condiz com a realidade. Com certeza, o valor apresentado não condiz com a realidade e a diferença de superávit não condiz com a realidade. Esses números, basta uma simples conta para chegar e, por isso, é o meu apelo para a Câmara Municipal para que realmente faça valer o Poder Legislativo como um poder que tem representatividade e que não pode aceitar, de forma alguma, que um secretário encaminhe um documento falso, um documento que não condiz com a realidade. Os dados estão aí, o memorial está aí, os documentos, infelizmente, tinha apresentação, eu ia mostrar todas as incoerências, mas com essa nova lista, ela diverge da primeira e diverge da segunda também, a ponto de não poder ter certeza. Senhor presidente, eu peço prorrogação. 10 minutos. É regimental a solicitação do vereador. Eu coloco em votação. Aqueles que concordam com a prorrogação permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovada por unanimidade, com mais 10 minutos. Então, senhor presidente, eu nem vou usar os 10 minutos. Eu só gostaria de reafirmar que, infelizmente, mesmo dentro das 3 relações existentes no processo, há sérias divergências, divergências de locais de trabalho, divergências de data de entrada, divergência de salário, e realmente isso precisa ser apurado. E eu acho que o órgão competente para apurar isso seria o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Então fica o meu apelo para que os senhores vereadores atendam o memorial ou que tragam novas informações, porque infelizmente basta dar uma olhada nas 3 relações, que existem sérias incoerências entre as 3 relações. É só, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, senhores vereadores, será colocado em votação o pedido do vereador. Solicitação do vereador. Vem cá, pastor. Vou colocar em votação. Desculpa, obrigado. O que nós vamos colocar? Meu óculos escolar. Aí já tá mata tudo. Como é que é? O que você quer? Com a palavra, o vereador Existo. Foi até bom que nós discutimos isso. Você vai precisar, Existo? Precisa, vou ser rápido. Senhor presidente, nobres vereadores, companheiros e companheiras da plenária, os nossos espectadores, eu pedi e decidi fazer uso da palavra porque tenho acompanhado atentamente a direção que o nobre vereador André Rezec vem dando a essa questão desde o início. Quero dizer para vocês que nós estamos tratando do secretário de Finanças de Barretos, Robson Couto, senhor Robinho, bancário de profissão, eu acho que formado em economia, mas nós estamos tratando de uma pessoa da mais alta reputação e probidade, respeitada pela sociedade de Barretos. Eu não quero entrar no mérito dessas minúcias aonde vai o senhor André Rezec. E acho que o nobre vereador provavelmente vai procurar um caminho judicial, se a Câmara não fizer, se os nobres vereadores, a maioria não fizer, vai procurar um caminho judicial. E eu quero dizer que eu vou ser testemunha do Robson.
vou ser testemunha do Robson. Se tratou do primeiro projeto discutido numa reunião extraordinária dessa Câmara, antes do início da legislatura, em que haviam sido demitidos inúmeros estagiários. A prefeitura, o novo prefeito ao assumir, estava completamente desguarnecido, ia iniciar o ano letivo e as escolas estavam sem páginas. Então, nobre vereador André, não quero entrar no mérito jurídico, até porque não tenho conhecimento disso. Mas eu quero falar do lado da pessoa humana que está envolvido. E senhor vereador André Rezec, um tom crítico da cidade. Existe o senso crítico da população de Barretos, que vai entender o que o senhor está tentando fazer, que vai entender como ocorreram essas reuniões que o senhor coloca de uma forma superestimada para que fosse discutido aquele projeto. Eu vou lhe dar uma parte, deixa eu só concluir o meu raciocínio. Então, eu acho, senhores vereadores, que é preciso tomar muito cuidado. Eu fiz um pedido de SEI. Foi em cima de fatos concretos. Não foi em cima de suposições. Não foi em cima de eu acho. Era em cima de fatos concretos. E eu acho que é assim que nós devemos atuar. Está rolando aí um outro pedido de SEI. Se houver fatos concretos que lance dúvidas sobre uma pessoa, terá o meu apoio. Se não houver, eu votarei contra. Porque a acusação é uma coisa séria. Então, nobre vereador André, eu acho que Vossa Excelência deve tomar bastante cuidado com relação a isso. Nós estamos falando de um cidadão, de um pai de família, de um homem de carreira, sem nenhum senão. Nós estamos falando de um homem probo e respeitado na cidade. E as minúcias que o senhor levanta ali, no meu entendimento, sabendo de como ocorreu o episódio na primeira sessão extraordinária que aconteceu nessa legislatura, entendendo o que se passou, a dúvida que se vinha e a problemática que envolvia aquele decreto. Não pode se configurar no que quer fazer o nobre vereador André Rezec. Não houve o que se chama em direito, não houve intenção de se errar. Não sei se errou, mas se errou, foi por causa justa. E isso, eu acho que tem que ser levado em consideração pelos senhores vereadores. O senhor tem uma parte, nobre vereador André Rezec. Obrigado, vereador Existo. Eu só queria dizer algumas coisas. O senhor disse que não tem fundamentação, e tem toda a fundamentação, porque no dia eu disse, existia, há menos de uma semana depois, iria ter a primeira sessão ordinária, inclusive o senhor se lembra que uma das minhas sugestões fosse, a prefeitura não tinha usado nenhuma dotação orçamentária e poderia usar qualquer uma outra dotação orçamentária para que cobrisse o projeto. Mas, infelizmente, eu lembro que o chefe de gabinete da prefeitura entrou aqui dentro, gritando comigo no dia, o que eu estava querendo fazer. O que eu estava querendo fazer é que faça a lei certo. E, infelizmente, vereador, eu acho que está faltando um pouco de coerência da sua parte. Porque falar que tinha fato concreto na SEI que o senhor abriu, eu acho que fato concreto é ficar fazendo escândalo em jornal, como eu disse. Até hoje eu não fiz escândalo, isso não foi.
A única forma que eu... Até teve essa sessão extraordinária, porque eu não consegui ter informação hoje. Consegui hoje às 5 horas da tarde, e a informação contesta que faz 4 meses que eu estou falando todo santo dia. Existe falha na certidão. E o tempo inteiro, não, 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 não. Então, o que eu estou pedindo é o seguinte, vamos apurar. Eu não estou pedindo para fazer uma SEI, para montar nada. Vamos encaminhar para o Ministério Público e não vamos falar mais no assunto. Como a SEI que o senhor tanto insistiu, deverá ser mandado também para o Ministério Público, e depois que tiver o resultado do Ministério Público, eu acho que todo mundo deve ir à tribuna e falar. É só. Obrigado, vereador, pela parte. Nobre vereador, com relação ao jornal, eu não sou proprietário de nenhum jornal, tá certo? Não sou proprietário de nenhum jornal. Se a imprensa achou que o fato é relevante, eu não tenho por que dizer não, tá? Mas volto a insistir. A sua atitude, no meu entender, dentro dessa conjuntura toda que eu descrevi e que eu tenho certeza que todos os nobres vereadores têm na memória o que se passou naquele dia, tá certo? Eu acho que Vossa Excelência, com muito respeito, está procurando pelo em ovo. Pela ordem, o líder do prefeito, doutor Oswaldo Caiel. Eu estou com uma dúvida, eu tentei inclusive tirá-la com o vereador Kiko, que também está em dúvida. Então, é uma questão de ordem real. A representação contra o prefeito é para que o mesmo encaminhe a esta casa a relação das estagiárias que trabalhavam como páginas e que deram origem à referida mensagem complementar. A relação já veio. O encaminhamento ao Ministério Público, a menos que tenha algum aditivo, alguma mensagem aditiva, e eu não tenho conhecimento, mas não consta aqui. Então, eu queria um esclarecimento disso. Com a palavra, o autor do... Ilustre senhor vereador Oswaldo Caiel, líder do prefeito nessa casa, é que ocorre que a lei orgânica, no capítulo 6º da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do município, do artigo 119, ela diz que quando a representação ela tem que ser arquivada ou julgada procedente, tudo sobre fundamentação. E aonde eu peço, é nesse memorial que acabou de ser juntado hoje, que o senhor também recebeu uma cópia, eu solicito que seja encaminhada, porque é a única forma que eu vejo, não acho que seria o certo pedir SEI, fazer nenhum escândalo do gênero, eu só peço que seja encaminhado aos órgãos competentes para que tenha um julgamento de acordo com o que prevê a legislação brasileira. Esclarecido, doutor Caio? Senhores vereadores, nós vamos colocar em votação, eu queria uma observação que eu vou ler um artigo para que seja colhido ou não a representação. Então, eu vou ser bem coerente e vou ler. Pelo voto da maioria absoluta, a representação será arquivada ou julgada procedente, tudo sob fundamentação. Julgada procedente, oficiar-se ao prefeito ou a quem de direito pedindo a revogação do ato administrativo. Bom, o vereador tinha levantado uma questão, e eu chamei a Marli até para esclarecer que a diretora parlamentar não se encontrava, na questão da fundamentação. Ela veio e deu um parecer dela explicando. A fundamentação é do plenário, e a justificativa do voto de cada vereador é que vai constar em ata, ficaria como a fundamentação. Certo? Correto, senhores? Correto, doutor Otávio, advogado? Então, eu vou colocar em votação se colhe ou não a representação apresentada pelo vereador André Luiz Rezec. Está em votação. Os que concordam, presta atenção, com a representação, permaneça como está. Os contrários, que se manifeste.
rejeitada a representação contra o voto a favor do voto, único voto a favor do vereador André Rezec. Os outros todos contrário. Arquive-se a representação e eu declaro encerrado os trabalhos. Alguém quer fazer? Não. Desculpa a minha falha. Alguém quer fazer justificativa? Fundamentação do arquivamento. Não, é o voto de cada vereador, como foi. Um Sim, mas justificou, outro não. Se ele não justificou, porque ele não quer dar o A fundamento. lei orgânica determina que seja arquivada sob fundamentação. Qual a fundamentação do arquivamento? Principalmente o vereador Exílio se manifestou e pelo voto eu acredito que já está fundamentado. Pela ordem, senhor presidente. É que a Marli está explicando que a fundamentação foi feita pelos vereadores representando toda a bancada, assim ela está dizendo, Eu gostaria os que, demais vereadores. pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de saber qual a fundamentação explícita. Aí o Pode, Otávio quer vereador. falar? Com a palavra o vereador aqui. Não, senhor presidente, só quero dizer que qualquer que seja a fundamentação de um posicionamento dentro de plenário, o voto é soberano de cada vereador. Não tem que ser questionado nem nada, porque é direito dele. Se for tirado o direito dele ou imposto ao direito dele uma norma como essa daí, por exemplo, eu acho que nós temos que tirar a norma, não o direito do cidadão. Então, essa é a minha posição bastante clara. Se isso consta dentro do regimento interno, então eu vou propor que se retire isso do regimento interno para se dar o direito a cada um do direito de voto. E que ninguém vai mandar no voto de ninguém. Pela ordem, senhor presidente, senhor Kiko. Deixa eu vereador, acabar. só Não, pra- isso não é um debate. Eu estou só justificando o meu voto. Então, dentro do que eu considero, e aí é uma peculiaridade minha e uma disponibilidade minha, eu considero que o projeto em si, a representação de Vossa Excelência, e eu não queria falar sobre isso, deveria ter um alcance muito mais abrangente do que esse procedimento agora iniciado. Nós teremos que discutir a moralidade de tudo isso anterior a esse procedimento agora dessa administração. Nós teremos que discutir a forma como foram contratados os estagiários em outros procedimentos, quais foram os critérios de locação e deslocamento dos Pela ordem, senhor estagiários. presidente, o assunto Não, hoje é peraí. exclusivo da Mas você representação. não está me pedindo a justificativa do meu voto? Tô, Pô, mas não isso é é isso que eu estou justificativa? falando? Pô, lógico que eu estou falando. Eu estou brincando com Vossa Excelência. Eu acho que está brincando. Não, Vossa Excelência é que não está fazendo de conta de não entender. E não é a hora para isso, não, senhor. Vossa Excelência que não está entendendo. Eu não sou... O que é que o senhor quer de justificativa, vereador? Que eu falo que o senhor não teve a capacidade de convencer o plenário? E não teve. Ou é melhor assim para Vossa Excelência? Doutor Kiko. Com a palavra o vereador, só para esclarecer o que a Marli estava me explicando, baseado aqui na lei orgânica que nós estávamos olhando aqui, o nobre vereador André Rezec, que os vereadores votaram perante, né, o pronunciamento do outro colega que usou. Então, fundamentado naquilo que o Existo falou, que você falou, foi que os outros demais colegas votaram. Com a palavra, só para te esclarecer, com a palavra o vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Senhores vereadores, eu quero deixar claro e justificar o meu voto, para não contrariar pretensões do vereador André Rezec. Chad também vale, é tudo do mesmo sangue, está tudo certo. Ou não vale? Se Vossa Excelência renegar o irmão, eu retiro também. Olha aqui, por equívoco de Chad, mas pelo bem querer, eu Eu incluo só Vossa corrijo que Excelência nos eu tenho uma casais. personalidade e ele outra. Não, cada um tem a própria, graças a Deus. Graças a Deus. É. Mas eu quero deixar bem claro, senhor presidente, eu quero fundamentar, porque eu acho que as pretensões espelhadas na representação do vereador ilustre André Luiz Rezec esboroam-se sem qualquer arrimo e fundamento jurídico e legal algum. O memorial apresentado simplesmente se lamenta tão só a dar um resumo daquilo que foi feito. Pelo que a gente pode observar, na representação, o senhor prefeito realmente prestou as informações, então perdeu a eficácia, perdeu o objetivo da pretensão de mandar para o Ministério Público. Então eu votei de forma contrária para a representação, mesmo porque não tem objetivo algum, ela se torna uma mera aventura e que não se leva a lugar nenhum.
E se o proponente não estiver satisfeito, o caminho do judiciário é um meio óbvio e normal, e a delegacia de polícia para controle é aqui na 17 ou na 18 para as providências que quiser tomar. Por isso eu votei contra, porque eu entendo que não tem fundamento e fomento legal e amparo algum. Com justificativa de voto, o vereador Euripinho. Senhor presidente, caro colega, diante do fato, a gente quer parabenizar o André por ter buscado durante 4 meses informações para poder trazer a justificativa da questão. Mas, hoje, em contato com o secretário, ele explicou e disse em palavras aquilo que o Existo falou, é uma pessoa técnica no assunto, e que se houve falha ou não, tem órgãos para poder julgar tal procedimento, mas, infelizmente, pegamos o barco andando. Numa primeira sessão extraordinária, havia necessidade da Prefeitura contratar realmente as partes para poder funcionar as creches, para poder dar início às aulas, e a gente sabia que o momento era preocupante. Mas não justifica a parte técnica, que é a parte das informações. Mais interesse, André, houve da parte dele, que veio até aqui na sessão, tentou se explicar, mostrou documentos, e a gente entende que o fato em si não justifica o alarme que está se fazendo em relação a tal procedimento. Eu acho que a intenção dessa administração, nós vereadores, é poder dar condições para que o prefeito eleito possa governar e possa fazer um bom trabalho, e assim quem vai ganhar é a população. Justificativa de voto, vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, público aqui presente, eu quero justificar meu voto dizendo o seguinte: eu acho que, nesse momento, ou seja, nesses 4 meses, é muito importante o estagiário ou a estagiária, porque você está dando um emprego para uma pessoa que está fazendo, às vezes, um nível técnico ou superior, com um custo menor. Eu entendo que, nesse aspecto, a Prefeitura está economizando. Seria essa a minha justificativa. Com justificativa de voto, vereador Lilico. Senhor presidente, demais vereadores, eu, particularmente, não conheci o Robson, acabei conhecendo ele naquela noite, aqui, quando ele deu o parecer dele, e eu, mediante a todos nós que estavam lá, foi uma concordância dele dar o parecer naquele dia. Eu acho que ele não usou de má fé. Se teve algum erro por parte dele, eu acho que nós não podemos julgar a moral ou o efeito da certidão que ele deu. Então, por isso eu votei favorável, porque eu acho que ele não fez de maneira alguma querendo induzir a gente com uma certidão falsa. Por isso que eu votei contra a representação. Com justificativa de voto, vereador Paulo Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes que nos honram com a sua presença, meu amigo aqui, Eusébio Joaquim Pires. Na verdade, vamos ao assunto. A sessão extraordinária era para que fizesse uma representação, para que solicite informações ao senhor prefeito municipal, visando encaminhar esta Casa de Leis à relação das estagiárias que trabalham com página e que deram origem à referida mensagem complementar. Ele mandou a mensagem, está aqui as informações necessárias, eu não acho necessidade, por isso eu votei contra a representação. Com a palavra, o líder do prefeito, por justificando o seu voto, doutor Oswaldo Caiel. Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu pedi a palavra pela ordem, eu praticamente já fiz a justificativa, que foi isso que o Paulo mencionou, eu mesmo disse na palavra pela ordem, porque a intenção da representação contra o prefeito já foi concretizada. Era a relação e o prefeito já encaminhou a relação. Quanto ao secretário de Finanças, eu também sou testemunha junto com você a respeito desse cidadão que eu conheço há algum tempo e acho dos mais corretos e honestos daqui da nossa cidade.
E uma coisa que é importante a gente notar é que na mensagem dele, o que tem que ser considerado é o impacto financeiro. Porque o que estava em jogo é se haveria prejuízo ou não, se havia perda ou ganho dentro desse projeto da contratação. E ele, na mensagem complementar, ele menciona um superávit de em torno de R$ 61.281, se não me falha a memória, que segundo o que foi falado. Se nós analisarmos, na mensagem complementar, ele coloca 70. Estou indo já. Aqui, na relação encaminhada pelo prefeito, são 79. Se existem algumas diferenças de mês, um para mais, outro para menos, existe uma diferença de 9 pessoas também. Então, eu acredito que, no fritar dos ovos, em termos de superávit, se não for 61 mil, vai ficar um pouco próximo. Ou se ficar um pouco distante, com certeza haverá também um superávit que será no mínimo 65% a 70% disso, que é o que importa no impacto financeiro. Então, eu não vejo nenhum motivo de se encaminhar essa representação da maneira que o vereador André entendia que deveria encaminhar. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro, cada um pensa de uma maneira. Isso é salutar. Nós estamos numa democracia, nós estamos debatindo ideias com respeito. Até agora, eu acho que todos nós aqui temos nos respeitado, cada um lançando as suas ideias, o outro, quem concorda, tudo bem, quem não concorda, discute, num bom senso, num diálogo de respeito que tem acontecido até agora aqui nessa casa, e eu espero que continue assim. Com justificativa de voto, o autor do requerimento da representação, André Rezec. Senhores vereadores, eu acho que mais uma vez hoje a Câmara me surpreende pela tonalidade política que adota nas decisões. A gente tem visto falar sobre uma SEI contra a secretária Célia Rodrigues, porque não tinha respondido um requerimento, ou atrasou de responder um requerimento, e hoje nós vemos, depois de só 4 meses, tentando conseguir uma resposta, que eu falei no dia que deveria se corrigir, não se corrigiu, insistiu, e hoje, uma resposta que está documentalmente provada, a Câmara aprova. Então, infelizmente, eu lamento que a Câmara tome, mais uma vez, uma decisão política, e realmente, até como diz o inciso 4º, porque se for seguir nos incisos como seguiu, o inciso 4 determina que o proponente deverá impetrar a competente ação popular. É o que eu devo fazer, recorrer à Justiça, que é um órgão isento de políticas. Senhores vereadores, havendo todos feito a sua justificativa de voto, exaralda aí a pauta da sessão extraordinária, não havendo mais nenhum vereador para proceder à palavra, eu dou por encerrada a sessão extraordinária. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção.